Você que está em casa também pegue a sua Bíblia. Quero começar aqui lendo o texto do Evangelho de João, no capítulo 17. Quero ler do versículo 21 até o versículo 26. É o texto de base do que nós queremos falar essa manhã. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nesta ministração, que vocês fiquem bastante atentos, porque vamos falar algo muito grande hoje. Algo muito grande. Vamos falar aquilo que há de mais importante e de mais essencial em toda a Escritura. E eu quero e preciso que vocês acompanhem aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque uma vez entendendo essas palavras e recebendo-as no coração, é provável, se houver de fato esta recepção, que haverá uma mudança grande na sua vida. Cura, libertação, transformação, santificação e edificação serão ministradas essa manhã, serão ministrados mediante essa palavra. Acontece que a semente da palavra, ela é boa. Agora, a questão está no nosso coração, na recepção, na receptividade do seu coração em relação a esta palavra. Faça como diz o Tiago na sua epístola: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? Então acompanhem aqui a leitura, João Evangelho, capítulo 17, versículo 21 até o versículo 26. Diz assim o texto sagrado: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Diga amém. Queridos, eu quero começar essa ministração apenas advertindo aos irmãos acerca de um problema que está na humanidade desde o princípio do mundo, mas que tem se intensificado grandemente nos últimos 2000 anos de história, e portanto eu me refiro à história da igreja, não da história da igreja enquanto corpo de Cristo, não a história da igreja enquanto corpo místico de Cristo, enquanto um organismo vivo. Eu falo igreja enquanto instituição, sobretudo a partir do 4º século da era cristã, com a degradação da igreja do princípio, quando a igreja se uniu com Roma, Império Romano, e ao se casar com o Estado, com a política, com o mundo, tornou-se uma igreja apóstata, uma igreja caída. E desde a sua queda, a igreja do Senhor nunca mais se levantou como de fato deve levantar. Não que não tenha havido os movimentos de reforma protestante, que muito contribuiu para o avanço da obra de Deus. Não que não tenha havido os movimentos do Espírito Santo, de renovação, movimentos carismáticos, de evangelização, em que os nossos olhos foram abertos para muitas coisas. Eu me refiro que nunca se levantou como deveria se levantar. Embora houvesse ou tenha havido todos esses movimentos, essas muitas tentativas, o nosso próprio ministério
prova de que nós temos visto alguma coisa, porém a igreja não se levantou ainda, a igreja pessoas, não me refiro a denominações, não se levantou ainda na posição que deva estar, com a visão que deva ter e com o espírito que deve manifestar. Eu me refiro eu digo isso porque existe um grande engano da parte de Satanás desde o princípio. O maligno, se os irmãos lerem 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 em diante, Paulo nos diz claramente como que o diabo, o Deus desse século, ele vive a cegar o entendimento para que a luz do evangelho não resplandeça nas nossas mentes ou nas mentes das pessoas em geral. Embora lá o texto diga dos incrédulos, a questão é que incrédulo é aquele que não crer. E esse adjetivo nós podemos aplicar também aos cristãos, mesmo evangélico, do nosso tempo. Haja vista que nós precisamos crer de uma maneira mais plena e mais pura e mais absoluta, na verdade. Então o maligno, ele engana as pessoas. E ele usa de todos os meios, de todos os artifícios, para que você não compreenda, ainda que você ame a Jesus. E certamente esse amor, sendo verdadeiro, ele é válido, e o Senhor vai completar a obra. Mas o quanto que o maligno puder retardar o processo de salvação em nós, ele fará. O quanto ele puder nos colocar, nos envolver em empreendimentos religiosos, que verdadeiramente não alteram a nossa vida, mas que nos faz consumir o tempo, perder o tempo com coisas fúteis, embora feitas em nome de Deus, ele fará. Então o maligno, ele usa de vários e de todos os possíveis artifícios para que você, particularmente, para que eu, particularmente, não compreenda as verdades das Escrituras. E acontece que a Bíblia, isso aqui é uma coisa que poucos conseguiram ver até os dias de hoje, ela é um livro pedagógico. Isso é muito importante dizer. Eu quero dizer com isso que grandes verdades e verdades profundas acerca de Deus, acerca do propósito de Deus, da vontade de Deus, acerca da criação de Deus, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele fará, são aqui reveladas neste livro. A questão é que, ao serem tais verdades aqui reveladas, Deus o fez numa forma pedagógica. Os irmãos sabem que a palavra pedagogia está intimamente relacionada com a palavra infância, criança. Os irmãos sabem disso. De modo então, os irmãos sabem que o último livro da Bíblia a ser escrito foram as cartas de João. Primeira, segunda e terceira epístola de João. O Apocalipse foi escrito primeiro do que as cartas. João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Ao regressar do seu exílio, ele foi para a Ásia Menor, onde ali permaneceu até os últimos dias da sua vida. Então ele escreveu essas 3 epístolas ali. Então, os últimos livros da Bíblia foram escritos no ano 100 da era cristã. E já se vão 1.900 anos depois que o último livro foi escrito. Ou seja, ainda naquele tempo, pode-se dizer que a humanidade ainda estava na sua adolescência. Hoje nós estamos já bem amadurecidos, teoricamente falando. Talvez sejamos uma humanidade que tenha bastante idade cronológica, porém tenha pouca compreensão das verdades essenciais do Evangelho. Então a Bíblia, no seu geral, de Gênesis a Apocalipse, assume uma linguagem pedagógica. E ainda que o Novo Testamento seja infinitamente superior ao Antigo Testamento no que diz respeito ao nível e à clareza de revelação, ainda assim há linguagem aqui figurada e pedagógica. Os irmãos querem uma prova disso? Basta que você olhe, por exemplo, para os 2 últimos capítulos da Bíblia. E aqui nasce o tema da mensagem dessa manhã, que é a Nova Jerusalém. 2 pontos. A realidade. Quero falar sobre a Nova Jerusalém do ponto de vista histórico e profético, começando em Gênesis, lá no princípio, capítulo 1,
e capítulo 2, e avançando em direção a esta grande cidade que nos é mostrada aqui no capítulo 21 do Apocalipse, a qual é chamada de a Nova Jerusalém. Ora, quando eu olho para esse capítulo, o que eu vejo? Eu vejo quando João foi arrebatado a uma alta montanha e a ele foi-lhe mostrada uma cidade. João, olhem para mim em nome de Jesus, viu uma cidade, a que ele diz que tinha a glória de Deus. E aí começa toda a descrição dessa cidade. Ele vai dizer que essa cidade, ela tem 12 fundamentos. Começando pelos fundamentos, para nós não nos perdermos. Ele vai dizendo que são feitos esses fundamentos, esses alicerces que na somatória são 12, cada um é de uma pedra preciosa diferente. Aí você começa a imaginar agora comigo uma cidade cujos alicerces são de pedras preciosas. Sobe a partir então desses fundamentos um muro enorme, feito de ouro puro, ouro tão límpido que esse ouro chega a ser transparente. Aí você que tem uma capacidade aí inventiva e mesmo criativa, você vai imaginando como será essa cidade. Ouro transparente os muros. E ao observar direitinho, vê-se que de cada um dos lados, norte, sul, leste, oeste, há 3 portas. Portanto, no total são 12 portas. 3 ao sul, 3 ao norte, 3 a leste, 3 a oeste. E essas portas são todas elas feitas de pérola, de uma só pérola. Aí você fica imaginando aqueles fundamentos, cada um com uma cor diferente, porque são pedras preciosas. Aquele muro de ouro límpido, transparente, as portas de pérolas, de cada lado 3 portas. E nessas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, e nos fundamentos escritos os nomes dos 12 apóstolos: Pedro, André, Tiago, João, Mateus. Nas portas Rubem, Judá, Levi, Issacar, Gade e assim por diante. Olhando para dentro da cidade, vê-se que no topo da cidade existe um trono, segundo a descrição de João. O trono que está no topo da cidade, e que desse trono sai um rio de águas vivas. Quem está imaginando essa cidade? Me ajuda a imaginar. Vamos imaginar, pessoal. Vamos imaginar um rio que brota do trono. E este rio, ele então, ao sair do trono, ele acompanha ao seu lado também um passeio, uma rua. É dito que na cidade só tem uma única rua. Ora, e para ter uma única rua acessível a toda a cidade, a todas as portas, é preciso que essa rua seja na forma de espiral. Ela tem que alcançar todos os pontos, ou não? Se ela for numa rua reta, não alcança. Então ela vai partindo evidentemente do centro da cidade, juntamente com um rio de águas vivas, numa forma espiral, passando por toda a cidade. E é dito que de um lado do rio e do outro lado estava lá a árvore da vida, que dá o seu fruto de mês em mês, 12 frutos. Talvez seja pouco, né? 12 frutos para uma cidade inteira. Podia ter mais frutos, né? Não, mas são 12 frutos. E só dá o fruto de mês em mês. E tinha umas folhas robustas, grandes folhas. E então é dito que esta cidade foi descendo do céu, ataviada como uma noiva preparada para o seu esposo. Deu para os irmãos terem uma ideia, uma noção da imagem, da figura descrita em Apocalipse capítulo 21? Sim ou não? Aí eu pergunto, ora, será que a Escritura, no último livro da Bíblia, conforme editado aqui, está a nos falar de uma cidade? Cidade mesmo.
Será que toda a expectativa da história, pensem comigo, porque você não tem que ler a Nova Jerusalém e ficar pensando, poxa, hoje eu não tenho casa, hoje eu pago aluguel, eu não consegui comprar minha casa, minha vida, e então, mas um dia Deus vai me levar para eu morar numa cidade de ouro. Não olha por aí, porque a Bíblia não foi escrita para você, para a sua dificuldade humana, ainda que Deus, Ele te vê e cuida de você individualmente. Porém, as Escrituras nos falam de uma história coletiva, a história de Deus com os mundos por Ele criados. A Bíblia não foi escrita para falar sobre a sua necessidade individual e particular. Porém, se você ler a Escritura com atenção, você verá como que a Bíblia, ela traz uma história única, cujo personagem principal é Deus, que tem um propósito, que começou uma obra lá na eternidade passada. E essa história, ela foi marcada por muitos momentos dramáticos. Entre eles você vai encontrar a queda de Lúcifer, que foi o fator que desencadeou toda a miséria e desgraça no universo. Transferido para a terra, Deus então restaura a terra, Ele cria ali o homem saudável, bonito, belo, bom. Só que aí vem a queda do homem, vocês sabem da queda do homem, e que vai atrair então para a nossa história imediata todos os males que hoje atormentam os homens. E então vamos passar até a morte de Cristo. Pensa naquele momento, quando Deus se encarnou, se fez homem, e os homens mataram a Cristo. Você percebe que a Bíblia é uma história única, com muitos momentos, de sorte que todos que vieram antes, os que estão aqui hoje, eles estão caminhando na direção de um desfecho. Esse desfecho é a esperança. Nós temos que ter esperança no nosso coração. Aí eu pergunto, será que a esperança de todos, ao longo de todas as eras, é uma cidade de ouro? Não seria muito pequeno e muito mesquinho se o desfecho de uma história tão complexa, de tanto pecado, de tanta culpa, de tantas misérias, de tantas doenças, de tanta morte, desgraça, maldade, violência, tanto sangue derramado, o próprio Filho de Deus, Ele foi morto pelos homens. Toda essa história tão complexa, ter o desfecho de uma cidade, seria uma grande frustração. Mas é isso aqui que todo o sofrimento foi para isso? Toda a história é para chegar numa cidade dessa? Qual que é o sentido disso? Eis a razão porque eu digo que a Bíblia é um livro pedagógico. Porque mesmo os últimos 2 capítulos da Bíblia são pedagógicos. A Nova Jerusalém é uma pedagogia divina, ou melhor, deixa eu consertar. O modo como é descrita aqui a Nova Jerusalém, do modo como aqui está registrada, nessa forma figurada, essa forma alegórica, essa forma parabólica, é uma maneira pedagógica de nos ensinar uma verdade universal, uma verdade grande, a verdade central de toda a Escritura. Pastor, qual é a garantia que você me dá de que a Nova Jerusalém, do modo como aqui está descrita, usa de uma linguagem rudimentar, ou que seja de uma linguagem pedagógica? Simples, basta você perguntar para o próprio capítulo 21 do Apocalipse. Leia com atenção, você verá como que é dito assim, olha, João declara, e vi novo céu e nova terra. Os irmãos vão entender novo céu e nova terra, essa expressão, no final da mensagem de hoje, se Deus permitir. E ele disse, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, tudo se fez novo e o mar já não existe. Vi também, ele diz, a cidade santa que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Imagine só, vi então a Nova Jerusalém. Se quiser acompanhar, eu estou narrando aqui, recitando, mas está na sua Bíblia. A Nova Jerusalém, vai imaginando, que descia do céu. É a cidade que nós descrevemos, está descrita no capítulo 21 e 22 do Apocalipse. E essa cidade está ataviada como noiva. Você fica imaginando um véu sobre a cidade.
É muito concebível isso? É concebível? Um véu sobre uma cidade, ela com aquele vestidão branco, vindo ao encontro do noivo. Olha, quem é o noivo? O noivo, diz o Apocalipse capítulo 21, é o Cordeiro de Deus, ou seja, é o Filho de Deus, é o Verbo, é o Logos eterno, é o próprio Deus. Aí eu pergunto, Deus se casaria com uma cidade feita de ouro? Percebe como é pedagógico? E a prova final é quando chega um anjo para João e fala: João, vem aqui. Versículo 9 e 10 do Apocalipse 21. Ele diz: João, vem aqui. Vamos ali comigo que eu vou te mostrar algo. E João pergunta: o que você vai me mostrar? Ele diz: eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Você tem que ver a esposa do Cordeiro. E ao levar João a uma alta e elevada montanha, mostrou-lhe a cidade. E aqui já tem a chave de interpretação. A cidade é a noiva. A cidade é a esposa do Cordeiro. Então eu sei pela própria Escritura, sem nenhum tipo de teologismo, nenhuma tentativa de interpretar o que está dito, é simples. A cidade chamada Nova Jerusalém, com toda aquela descrição, não se trata de uma cidade literal, mas é na verdade uma maneira simbólica de representar profeticamente a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Olha, se você perguntar para um padre, perguntar para um católico, perguntar para uma testemunha de Jeová, para um adventista do sétimo dia, você perguntar para um assembleano, um presbiteriano, um batista, um pentecostal qualquer, se você perguntar para qual que seja o cristão que tem a Bíblia por premissa de fé e de verdade, quem é a noiva, a esposa do Cordeiro, todos dirão alto e bom som: é o povo de Deus, são pessoas. Ninguém dirá para você que Deus ou o seu filho se casará com uma cidade de pedra ou de metal, ainda que esse metal seja o ouro límpido. Todos dirão: a noiva de Cristo é o seu povo. O Antigo Testamento já apontava o povo de Israel enquanto esposa de Deus. Isaías capítulo 54 diz claramente isso. Versículo 5. A esposa de Deus. Por isso tem na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Cântico dos Cânticos, quando fala de Salomão e Sulamita. Não tem aquele livro romântico no Antigo Testamento? Quando fala de Salomão, que tinha a amada, e tem todas aquelas cenas e aqueles cânticos de amor da amada para com o amado e vice-versa. Ali já estava mostrando Cristo, ou Deus e o seu povo, numa linguagem do Antigo Testamento. Deus, o esposo, e o seu povo, a esposa. Indo para o Novo Testamento, Mateus capítulo 22 deixa claro, na parábola das bodas, que o filho de Deus, o filho do rei, há de se casar, há um casamento. E Paulo diz com todas as palavras, com todas as letras, sem parábola, sem metáfora, ele diz diretamente em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que a noiva de Cristo é a igreja do Deus vivo. Portanto, quando eu chego em Apocalipse capítulo 21 e 22, que eu vejo aquela cidade, eu não posso ficar impressionado com uma cidade. Eu tenho que ficar impressionado como que aquela cidade descreve simbolicamente um povo, pessoas que passaram por um longo processo de cura, de libertação, de salvação, de transformação, de santificação, de conformação, de glorificação, e chegou no estágio ideal, em que então haverá novo céu e nova terra. Bem, mas diante de tudo isso, eu quero trazer uma verdade para os irmãos acerca dessa cidade. Pastor, mas a realidade não é que ela é igreja? Não, aí não é a realidade, aí é o que ela é enquanto significado. Nós temos que compreender, porque até mesmo muitos ficam pensando: tudo bem, pastor, eu entendia que era uma cidade, então até aí estava tudo bem, porque se é uma cidade, nós vamos morar dentro da cidade. E é natural que você pense em morar dentro de uma cidade. Agora, uma vez que não é mais uma cidade, mas aquela cidade simplesmente representa um povo,
como é que nós ficaremos na eternidade? O que será de fato a eternidade? E quando nós falamos então da Nova Jerusalém, nós estamos começando do Apocalipse, para ir para Gênesis, e de Gênesis irmos para o Apocalipse, para os irmãos terem uma ideia holística, plena de toda a Escritura. Lá em Apocalipse é dito que aquela cidade que desce do céu, os irmãos querem ver isso? É melhor nós vermos, para que vocês fiquem claros do significado. Apocalipse capítulo 21. Eu vou ler com os irmãos o versículo 3 e também o versículo 22. Nós vamos entender uma verdade hoje muito grande, tremenda, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis, falando da cidade que desce, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Vejam que logo no versículo 3, uma voz vinda do céu diz que aquela cidade que desce é o santuário de Deus. É o tabernáculo de Deus. É o templo de Deus. Aquela cidade que desce é o templo. Agora veja no capítulo 21, versículo 22. Nela onde? Na cidade, que é o quê? Que é o santuário, que é o templo, sim ou não? Que é a casa. Casa, santuário, templo, são palavras que toda a Escritura usa para falar acerca do mesmo fenômeno. Nela não vi santuário. Volta para o capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Você pode tirar a palavra tabernáculo, colocar santuário, colocar templo, colocar casa. Agora volta para o 21, versículo 22. Nela não vi santuário. Sendo ela um santuário, nela não se viu um santuário. Por quê? Porque o seu santuário, o santuário da cidade, o santuário do santuário, o santuário do tabernáculo, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Interessante que é dito que a cidade em si é um santuário, e diz que o santuário da cidade é o Senhor. Então nós temos aqui dois santuários, sim ou não? O santuário que é a cidade é um santuário, é uma habitação, é uma casa que seja, é um tabernáculo, é um templo. Ela é o templo de Deus. E a pergunta é: e qual é o templo dela? Aí diz que o seu santuário, o santuário dela, o santuário da cidade é o próprio Deus. Aí logo eu vejo que no momento em que a cidade é o santuário de Deus, a cidade é a casa de Deus, Deus é a casa da cidade, que é o seu povo. Ou seja, o povo de Deus é a casa de Deus, e Deus é a casa do seu povo. Há aí uma habitação mútua. E aí fica claro quando você lê em 1 Coríntios capítulo 6, quando diz: vós sois santuário de Deus, que habita em vós. João capítulo 14, versículo 23, Deus, o Pai e eu, viremos e faremos em você morada. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, é dito que para saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Ninguém tem dúvida então que a casa de Deus é a igreja? Somos nós, vós sois o santuário de Deus. Então Deus habita em nós. Deus habita em nós. Guarde isso. Deus habita em nós. Agora, e nós habitamos onde? Onde nós habitamos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio.
pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das tuas asas tu estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Pois disseste. Todas estas bênçãos é porque esta pessoa, ela disse porque ela compreendeu, ela entendeu, ela foi absorvida por uma revelação. Fizeste do Altíssimo a tua morada. O Altíssimo é a morada do homem, e o homem é a morada de Deus. O Apocalipse, quando mostra a Nova Jerusalém, está falando de um habitar mútuo, nós nele e ele em nós. Mas até agora eu estou pensando, como pode ser isso? Porque o grande problema não está na doutrina, porque até agora estamos colocando em formas teológicas essa verdade. Você pode sair daqui dizendo hoje, eu compreendi que o homem é a habitação de Deus, e Deus é a habitação do homem. Mas a grande questão é, como pode ser isso? Como pode ser, como é que é, irmã Vera, que eu posso viver esta realidade? Eu sendo a habitação de Deus e Deus sendo a minha habitação. Um habitar mútuo. Olha que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Não é sem razão que o grande mistério, Deus e o homem, nesta habitação mútua, é representado nas Escrituras pelo casamento. O casamento de um homem com uma mulher, Efésios capítulo 5, versículos 30 e 31, quando dizem lá nos versículos claramente: deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olhe para mim, não permita que os ruídos distraiam a nossa atenção. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, estou me referindo a Efésios capítulo 5, versículo 30 e 31, quando Paulo faz referência a Gênesis capítulo 2, versículo 18. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ronan e Andresa, venham aqui vocês dois, esse casal lindo, vem cá. Deixa eu representar, porque a forma pedagógica, ela ensina muito melhor do que a mera linguagem, né? E mesmo as figuras também. Sobe aqui em cima desse casal. Eles são noivos, viu, irmão? Não tem problema não, são noivos. São noivos, se amam. Né, Ronan? Com certeza, como não, né? Vai dizer agora, não tem como, né? Brincadeira, mas imaginem só. Fica aqui desse meu lado aqui, você do lado de lá. Gênesis capítulo 1, Deus fez o homem. Não é isso que diz lá? Depois Deus fez a mulher, não foi? Quando Deus fez a mulher do homem. Deus não foi lá pegar um toco de uma árvore e fez a mulher. Tampouco pegou o chifre de uma vaca, o bucho de uma égua. Não. Deus, quando fez a mulher, não pegou o bucho de uma égua para fazer. Pegou do homem, do seu lado, carne e osso. O que significa que ela, a noiva, procede. Olha a pedagogia. Procede do homem. É carne da carne. É sangue do sangue. É osso dos ossos. Não veio da lua, não. Veio de dentro da essência da substância. Para poder deixar clara aqui a metáfora que no Gênesis faz, diz: por isso deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá, agora pode se unir, a sua mulher. Atenção. E se tornarão os dois uma só? Ora, eles já são uma só carne em natureza, porque esta foi tirada deste. Só que agora diz: e se tornarão. Pode sentar, porque a metáfora acaba por aqui. A metáfora para aqui. E se tornarão os dois uma só carne. Ora, como é que se tornarão se eles já são? É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles, como é que eles podem se tornar se já são? É porque são em natureza.
Você é um com Deus em natureza. Agora, precisa esse tornar-se. E esse tornar-se, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 em diante, se refere ao coabitar. Uma palavra, um eufemismo, que a Bíblia usa para falar de relação sexual, do ato conjugal. Relação sexual, vocês entendem o que é isso? Quem aqui não entende? Agora eu pergunto, o Gilmar disse que não entende, irmão? Não entendi essa, levanta a mão, não? Ou seja, é no ato conjugal que diz, e se tornarão os dois uma só carne. Porque o ato conjugal é a maior e melhor figura para falar de um coabitar. Por isso que o termo coabitar, usado para esse ato conjugal, significa literalmente co quer dizer o quê? Co é um prefixo de mutualidade, eu e o outro, tem que haver dois. Cooperador, copiloto, corresponsável. Então, coabitar é um coabitar. O que é habitar? Habitar não é morar? E um coabitar não é habitar mutuamente, eu nele, ele em mim? Por isso que a Nova Jerusalém é um templo que tem Deus como templo, e Deus a tem como templo, e portanto ela pode habitar o Senhor, e o Senhor pode habitar nela, é um coabitar, por isso que é o casamento da noiva com o cordeiro. Agora, a grande ciência, e talvez aqui esteja a minha dificuldade e a minha limitação, é levar os irmãos a compreenderem isso. E confesso que o Senhor me fez compreender isso. E desde que eu compreendi isso, com outras verdades do gênero, ou semelhantes, a minha vida mudou. Pastor, mas você falou do engano aí, do cristianismo, cadê esse engano? Até agora eu não estou entendendo. É exatamente esse o ponto, porque o cristianismo, sobretudo nessa linha mais nova, mais recente, desde que o movimento evangélico chegou ao Brasil, sobretudo, e que forjou um tipo de vida cristã, forjou um tipo de relacionamento que não somente é perverso, como se constitui num câncer que consome o povo de Deus. O povo de Deus não tem compreendido, porque foi dito que vida cristã consiste em você entrar numa igreja evangélica, levantar a mão no final de um apelo, entrar num tanque de água e sair de lá todo molhado, e a partir daí dar seu dízimo e frequentar os cultos e não comer aquela comida, não beber aquela bebida, não vestir aquele vestido, ou vestir aquela roupa, não ouvir aquela música, não ler aquele livro, não assistir aquele filme. Ou seja, consiste em usos e costumes, em sim e não, fazer, não fazer, olhar, não olhar, tocar, não tocar. O que o apóstolo Paulo já condenava no seu tempo, que é essa falsa santificação chamada uma vida ascética, quando em Colossenses capítulo 2 ele diz, ora, se vocês morreram com Cristo, por que, como se ainda vivesseis no mundo, vocês se sujeitam a ordenanças, tais como, não toques nisso, não proves aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens. E aí agora nós aqui mesmo, nós não somos outras pessoas não, ainda estamos lutando, tentando, depois de 2000 anos que a Escritura nos foi entregue, estamos ainda nós tentando nos livrar desse grande engano, quando diz que vida cristã consiste de coisas. O judaísmo já fazia isso, vivia servindo a Deus com coisas, era um bolo que dava para Deus. Leia a história do povo de Israel lá no templo do Antigo Testamento. Matava uma vaca, dava a vaca para Deus morta, e aquele sangue pingando. Mas Deus não pediu, pastor? Basta que você leia os profetas. Vindo os profetas posteriormente à lei de Moisés, eles explicaram e ensinaram o espírito da lei. Deus várias vezes disse pela boca dos profetas, seja ele Isaías, seja o profeta Oséias e outros profetas, que disseram, porventura eu estou aqui pedindo para vocês carne e sangue? Deus quer um espírito quebrantado, alguém que compreenda por meio daquela pedagogia o significado da verdade. E nós hoje, em pleno século 21, ainda estamos trazendo um ranço antigo, milenar, de uma má compreensão acerca da verdade. Por isso nós temos usado muitas vezes, e ultimamente, o termo realidade.
Nosso grande desafio é entender a realidade das verdades divinas. A Bíblia está cheia de verdades divinas. Cabe a nós compreender a realidade de todas elas. Eu quero falar então a realidade da Nova Jerusalém para os irmãos essa manhã, apontando o significado do habitar e do coabitar de Deus com os homens, a partir aqui de João capítulo 17. Mas para isso eu quero advertir os irmãos que a ideia do templo, a ideia do santuário, a ideia de uma casa, de um lar, de um habitar, é uma ideia que está em toda a Bíblia. Na verdade, a Bíblia começa com um templo, ela termina com um templo. Se alguém perguntar para você qual é o desfecho da Bíblia, você vai dizer, olha, é a Nova Jerusalém. Toda ela vai ter o seu desfecho numa grande revelação de uma cidade-templo, uma cidade-santuário, casa, habitação de Deus. Se alguém te perguntar, ora, e qual que é o início da Bíblia? Você deve dizer, olha, também nós temos ali a semelhança de Apocalipse capítulo 21 e 22, nós também temos um casamento aqui no princípio. E portanto nós temos também um santuário aqui em Gênesis, e eu já vou mostrar o santuário em Gênesis para os irmãos. Os extremos da Bíblia, a Bíblia se abre com um santuário e se fecha com um santuário. A Bíblia começa com um templo e ela termina com um templo. O que significa que o plano original de Deus é o templo, mas que por alguma razão, esse templo tão desejado inicialmente, foi prorrogado ou postergado para o fim. Entenderam? Se a Bíblia começa com um templo, ela quer dizer que o desejo de Deus é este templo aqui. Mas pelas razões que nós vamos mostrar, esse templo teve que ser postergado, adiado. Por isso que ela se encerra dizendo, aquilo que Deus desejou no princípio, Ele cumpriu no final. Não é sem razão que entre o princípio com o templo e o fim com o templo, a Bíblia também está recheada na sua história de templos. Você vai encontrar o templo que Deus mandou Moisés erigir lá no deserto do Sinai, que se tornou posteriormente o templo edificado em Jerusalém. Então quando você vai para o princípio da Bíblia, lá tem um santuário, lá tem uma casa, lá tem uma habitação, tem um templo. Você caminhou um pouquinho, chegou no Sinai, lá Deus manda Moisés erigir o templo, o que seja o santuário no deserto. E esse santuário de Moisés, quando o povo entrou na boa terra de Canaã e fixou a habitação ali, foi transferido para o templo de Jerusalém. Sabe na história do templo de Jerusalém? Quando Cristo entra no templo, expulsam de lá os cambistas, lembra disso? Pois bem, nós vamos encontrar depois disso também o próprio Cristo, a própria pessoa encarnada do Verbo, como sendo Ele próprio o templo de Deus. Olha o templo no início, olha o templo no Sinai, olha o templo em Jerusalém, olha o templo sendo Cristo. Aí vem a igreja de Jesus Cristo, que é o templo de Deus, que é a casa de Deus. Para então chegar no Apocalipse e termos a Nova Jerusalém como o templo de Deus. Ou seja, toda a Bíblia do início ao fim fala de templo, 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 templo. Será que esse tema é importante? Hein, pessoal? Compreender, na verdade não são vários templos, são vários templos na história, mas que todos dizem respeito ao projeto de Deus do grande e verdadeiro templo, que deve ser a nossa busca. Pastor, não consigo ver esse templo lá em Gênesis, até agora estou procurando aqui, já até abri a Bíblia, olhei aqui, mas não vi templo. Ora, se você entender o significado do templo, você verá o templo em Gênesis capítulo 1 e 2. Você não encontrou, talvez porque você não sabe ainda o significado desse templo. Mas é dito que depois que Deus criou os céus e a terra, e depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, tendo Ele restaurado todas as coisas, e Ele disse que tudo era muito bom, céus e terra em completa harmonia, ou reharmonizados, o que Deus fez? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden.
Muitas vezes as pessoas pensam que toda a terra restaurada ou criada era um grande jardim. A terra não era um jardim. Leia Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou Deus um jardim no Éden. Então, Deus plantou um jardim num determinado lugar. E diz a Bíblia, e neste jardim, Deus colocou o homem. O homem foi colocado dentro de um jardim. E é dito que o Senhor Deus vinha na viração do dia. Na viração, não é na virada do dia não, tá, amados? Viração quer dizer numa brisa. Viração é uma brisa bem suave, gostosa. Na viração do dia, não é na virada do dia, vinha o Senhor como uma brisa, envolvia o homem. E ali o homem gozava de grande comunhão com Deus. Coisa mais bela, mais rica. Era a vida no Éden, um lar, onde Deus podia estar constantemente, e eles, os homens, com Deus, Adão e Eva, macho e fêmea, casal bonito, né, como Ronan e a Andresa, tendo Deus ali presente, consigo, numa harmonia, em comunhão. Ali os homens tinham paz, tinham alegria, tinham satisfação. É certo que ainda não tinha talvez uma plenitude, porque isso haveria de se desenvolver. Mas quando eu olho então para esse jardim plantado no Éden, cheio de toda a espécie de árvore frutífera, agradável, boa para alimento, o que nós devemos ver ali não é ficar pensando na cor da maçã, no tamanho da maçã. Já vi gente discutindo, é bem provável que lá no Éden, bem, não tinha um pecado, a jaca devia ser do tamanho de um carro, né? Porque depois do pecado ficou do tamanho de um porco, que dirá antes, né? As uvas deviam ser desse tamanho, cada uva. Um cacho, então, igual a boa terra de Canaã. Ou seja, deixam muitas vezes de observar o que há ali de mais importante quando Deus acabara de criar. Tudo era muito bom. Esse muito bom quer dizer que o homem estava em plena condição de se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus, está conciliado com Deus. Conciliado. Está junto com Deus. Os irmãos sabiam que uma das verdades centrais da Bíblia, sobretudo apresentada no Novo Testamento por Paulo, é a mensagem da reconciliação? Sim ou não? Ei, pessoal, ajuda aí. Mensagem da reconciliação? Ora, mas por que haver reconciliação? Porque outrora, este homem que precisa de ser reconciliado, ele já esteve em conciliação com Deus. Só pode ser reconciliado ou conciliado outra vez, se porventura já estivesse nessa condição outrora. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo, falando do momento da cruz, reconciliando consigo o mundo, trazendo de volta para si aquilo que no Éden estava estabelecido. Deus e os homens juntos. O que significa que este primeiro templo, tão natural, que era um templo natural, ali no Éden, ele foi perdido. Razão porque vai ser preciso o templo do Sinai. Depois o Cristo templo, depois a igreja templo, depois a Nova Jerusalém, realidade do templo final. Ou seja, no capítulo 2 é disso que estava tudo muito harmônico, tudo muito belo, tudo muito maravilhoso. Deus e os homens, Deus ali na viração do dia, não confunda a viração. Muitos entendem que seria por volta de 6 da tarde, que Deus vinha. Não, Deus não vinha às 6 da tarde. Deus estava presente numa brisa no Éden. Mas de repente diz o capítulo 3 de Gênesis. Aí começa uma história de dor, de angústia, de tristeza, de pecado. E nós não conseguimos ver isso,
porque ainda convivemos de mãos dadas com o pecado, e não conseguimos ver a gravidade do pecado, quando diz em Gênesis capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, que é o diabo, Satanás, que num diálogo com o homem ali no Éden, enganou, cegou o entendimento e fez que o homem acreditasse na grande mentira. A grande mentira. Dá até o nome de um livro, não dá? A grande mentira. Ó. Qual foi a grande mentira? Satanás disse para a mulher, para o homem, para ambos certamente: olha, vocês podem ser como Deus. Vocês não precisam viver dependentes de Deus. Basta que vocês assumam para si mesmo o governo de vocês, sejam autossuficientes, porque Deus sabe que no dia em que vocês adquirirem o conhecimento do bem e do mal, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento, capacidade de discernir o bem e o mal, vocês serão como Deus é. A mulher disse: não, mas se nós comermos, nós morreremos. Aí veio a grande mentira: é certo que não morrerás. E o homem acreditou nisso. O homem acreditou que ele pode viver sem Deus, separado de Deus, viver por si mesmo e ainda assim não morrer. Mas cuidado, Deus não disse que o homem morreria no sentido de que Deus estava ameaçando: se vocês comerem eu vou matar vocês. Não tem isso na nossa Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia. Em Bíblia nenhuma diz: eu vos matarei. É dito: certamente. É certo, é garantido, é inevitável, é fatal, vocês morrerão. E a explicação é clara: como pode, ou como podem as criaturas viverem separadas da fonte da vida? Como pode o homem que vive por Deus, existe em Deus, se move em Deus, viver separado de Deus? Porque Deus é o tudo, Deus é o absoluto. Deus é o alicerce, Deus é o mantenedor, Ele próprio enquanto vida é que vivifica as criaturas. E o homem agora acreditou que ele pode viver sem Deus. Tornou-se arrogante, e se vê claramente na pessoa de Caim. Posteriormente é dito que Caim, capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, afastou-se da presença do Senhor, deixou a presença do Senhor e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Olha, irmãos, olha como é clara a Bíblia. Esse deixar a presença e ir para uma terra distante também se repete no Novo Testamento, na parábola do filho pródigo, quando diz que o filho diz ao pai: dá-me a parte dos haveres que me cabe, e eu vou habitar numa terra distante. Pegando os seus bens, se retirou da casa do pai e foi habitar numa terra distante. E ele pensava que ele teria vida abundante lá. Pensava ou não pensava? Mas qual foi o resultado da história do filho pródigo? Chegou a um nível de miséria inconcebível, cuidando de porcos num chiqueiro, e querendo alimentar-se da comida dos porcos, não lhe era isso permitido. Já apontando a parábola de Cristo em Lucas capítulo 15, do filho pródigo, falando do que ocorreu quando o homem decidiu deixar a casa do pai. E aí os irmãos veem ali claramente quando diz que Deus expulsou o homem do jardim. Lá não diz isso em Gênesis capítulo 3 ou não? E colocou querubins ali para guardar o caminho da árvore da vida, lembra disso? O homem estava impedido de regressar àquele santuário natural. Aí a gente vai pensando: poxa, então Deus ficou bravo, Deus ficou vendo, expulsou o homem. Não, calma, isso é pedagogia. Você quer entender o real sentimento do pai quando o homem comeu do fruto da árvore da vida, ou do conhecimento do bem e do mal? Olha para a parábola do filho pródigo. O pai
viu o seu filho sair de casa. O pai da parábola não expulsou o filho. Ou expulsou? Pelo contrário, ficou condoído. Diz a Bíblia que o pai ficou ali a aguardar o filho. Todos os dias lá estava o pai, lá na porta da fazenda, na porteira da fazenda, olhando. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Mas por que então é dito que o pai expulsou aqui no Éden? É porque esse expulsar, esse não ser permitido ficar aqui depois da queda, implica o que aconteceu em razão da queda. Se o Éden aqui, ou o jardim no Éden, era um santuário, a queda do homem faz com que o homem não possa mais habitar com Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar. Alguém já ouviu alguém pregando dizendo que Deus encolhe a mão? Nunca ouviram? Deus não está te abençoando porque Ele está pesando a mão em você. Já viram isso aqui? Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. Deus sempre esteve com as mãos estendidas. Mas são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 10. São os nossos corações perversos de incredulidade é que nos afastam do Deus vivo. Então ali o homem saindo do Éden mostra que houve uma ruptura na criação. E aqui está o entendimento. Todos os homens na terra, em todo tempo, em todo lugar, precisam compreender isso. Quando se fala da queda do homem, é preciso entender que a humanidade, no princípio, ela se divorciou de Deus. Por isso que na figura do casamento, homem e mulher, que representam esse casamento de Deus com os homens, é dito aqui na figura que Deus aborrece o divórcio. Porque lembra exatamente o grande problema do universo. E eu estou falando dos homens, mas se vocês observarem a história do universo, porque com a queda de Lúcifer, a criação, a parte da criação que caiu, divorciou-se de Deus. O homem, quando caiu, divorciou-se de Deus. Divorciou-se no sentido de que agora este homem, ele não quer ser dependente de Deus, não quer viver por Deus, não quer viver para Deus, quer viver por si mesmo e para si mesmo. E isto é o grande pecado. E é por esta razão agora, é por esta razão, que os homens não mais reconhecem a Deus como o Senhor da sua vida. É por esta razão que agora esses homens, caídos e separados e divorciados de Deus, não divorciados ou separados no âmbito do espaço e nem da natureza, mas é um rompimento que se dá na consciência e no coração. Vocês são a prova do que eu estou dizendo. Você que é cristão, que ama a Deus, que tem o Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, vocês eventualmente perdem a comunhão com Deus ou não? A comunhão não perde? Quem aqui nunca perdeu a comunhão com Deus? E quando você perde a comunhão, essa comunhão, esse rompimento se dá em que esfera? Não é do coração? Não é na sua consciência, no coração? Não é aqui dentro que se dá esse rompimento? Foi assim que aconteceu no Éden. Foi no coração e na mente, na consciência, que ele passou a viver na sua ignorância, como louco, julgando-se ser Deus, ou fazendo-se Deus a si mesmo. Agora, porque não reconhece a Deus, ele passa agora a não reconhecer Deus na criação. Entenda isso, olhem para mim em nome de Jesus. Quando eu não reconheço Deus no Josué, ou que seja nas coisas criadas, não reconheço Deus, isso demonstra e aponta para a minha condição de não reconhecimento de Deus. Porque quando eu me isolo de Deus, quero viver por mim mesmo, nasce em mim o egoísmo, que é contra não somente Deus enquanto o Espírito eterno,
mas enquanto Deus em qualquer aspecto da criação. Por isso que os homens lutam contra si e se mordem uns aos outros. Por isso que a primeira e grande manifestação explícita do pecado foi quando Caim matou Abel. Aí nós falamos de Caim e Abel e ficamos pensando, mas Caim é um cabo sem futuro, né? Por que Caim matou Abel? Vamos querer discutir os méritos, não para. Caim está para representar o homem que se separa de Deus. Ele vai de encontro à criação de Deus. Ele vai de encontro a tudo que é divino. Por isso que nós odiamos as pessoas, nos aborrecemos, ficamos irados e nós retaliamos as pessoas. Nós nos vingamos e cultivamos os mais vis e perversos sentimentos nos nossos corações contra os homens e a criação de Deus. É um estado de iniquidade. É um estado de iniquidade. Para os irmãos terem uma ideia do que significa um estado de iniquidade, basta você se lembrar das palavras de Cristo em Mateus capítulo 24, quando ele disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que significa isso? Que para eu entender o que seja exatamente iniquidade, basta eu olhar para o seu contrário, o amor. Esfria-se o amor, aumenta-se a iniquidade. Diminui-se a iniquidade, aumenta-se o amor. Portanto, a iniquidade está para o contrário de amar. Quanto mais eu amo, mais eu me aperfeiçoo no amor, mais liberto eu estou da iniquidade. E se eu mais cresço e mergulho, me imerso na iniquidade, menos amor eu terei. E aí começa uma história. Leia Gênesis atentamente. Qual é a história do Gênesis? Depois da queda, Caim matou Abel. Veio Lameque, estabeleceu a poligamia. Não foi isso? E agora Lameque matou um indivíduo porque ele pisou no seu pé. Pisaram no pé de Lameque, eu matei, porque pisou no meu pé. Tem cabimento, tanto lugar na terra para pisar, vai pisar logo no meu pé. E aí vem toda uma história de queda, de rebelião, de transgressão, de culpa. Há um afastamento do homem de Deus. Aí, infelizmente, os cristãos dizem assim, para aqueles que os cristãos, chamam de incrédulos. Não tem os evangélicos não chamam alguns de incrédulos? Por que o fulano é incrédulo? Não, porque o fulano não é incrédulo, porque ele não é crente. Não é crente por quê? Não é crente porque não se formalizou dentro das categorias de igrejas evangélicas, com aqueles aspectos de batizar e fazer e deixar de fazer as coisas. Então ele é incrédulo. Aí chega para o incrédulo e fala assim, olha, você precisa se reconciliar com Deus. Ora, mas o que é se reconciliar com Deus? O que significa se reconciliar com Deus? Se não é um reconciliar-se com Deus dentro de si, é voltar-se a Deus. Por esta razão é que quando Moisés foi levantado por Deus no deserto do Sinai, Deus disse, Moisés, eu quero ensinar o meu povo algo. Eu quero ensinar o caminho do retorno a Deus, voltar a Deus. E para tanto constrói um tabernáculo, constrói um templo, um santuário. E esse santuário, ele tinha uma forma retangular, como um quadrado que não é quadrado, é um quadrado que continua comprido para frente, né? De modo que, como esse lugar aqui, ó, talvez, de modo que só tinha uma única entrada, uma única porta de acesso a esse santuário. Não tinha portas laterais, nem por detrás, não tinha janela. O homem que quisesse entrar, tinha que entrar pela porta do átrio. E lá no final, no último departamento, estava Deus esperando por ele. A Shekinah, a glória de Deus presente nos anos, era Deus aguardando pelo homem. Entenda essa simbologia, essa pedagogia. Aí o homem tinha que entrar aqui, e ao adentrar o átrio, caminhando, passaria ele pelo altar de holocausto, por uma bacia de bronze onde lavava seus pés. Aqui o animal era morto.
se lavava as mãos e os pés, entrava para o santo lugar e depois para o Santo dos Santos. Esse aqui era um caminho de reencontro com Deus. O santuário nada mais era do que um caminho de reconciliação. Mas já estava previsto, não era possível, por causa do pecado, o homem se reconciliar com Deus sem que, primeiramente, entrou dentro do santuário, pelo átrio, a primeiríssima coisa que se encontra: o altar de holocausto, que representa o Cristo de Deus que seria morto e crucificado no Calvário. Não tem como eu voltar a Deus sem passar pelo Cristo de Deus, sem passar pelo Cristo crucificado, esse Cristo imolado. Mas por que não, pastor? Não posso então fazer uma porta por detrás do santuário para evitar passar pela cruz? Não, porque a cruz é exatamente isso, é essa reconciliação. Deus se fez homem, homem como você, homem como eu. E este homem agora, do qual ele se vestiu, este homem precisa ser levado a Deus. Agora, o que separou o homem de Deus? Não foi o espírito de rebelião, de insubmissão, de discórdia de Deus, de independência de Deus? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Falta às vezes linguagem, palavras para eu falar para os irmãos, mas vão se esforçando aí. Eu estou acabando, tá bom, mas até uma hora eu acabo. Sério mesmo. Hein? Não foi esse espírito de autoexaltação, como nós vemos lá em Isaías capítulo 12, versículo 14, no protótipo da queda, quando Lúcifer disse: eu subirei acima das mais altas estrelas e estabelecerei o meu trono. Chega relampeoso, viu? Trovejou. Eu subirei, veio. E estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. De todo o seu coração, com toda a sua alma, neste momento, você é alguma coisa? Pensa. Por que nós muitas vezes procedemos como se nós fôssemos alguma coisa? Por que o nome de Deus é Eu Sou? Ou pelo menos assim, ele se revelou a Moisés e a nós. Porque somente ele é. Agora, esse espírito luciférico de falar, eu serei semelhante ao Altíssimo e estabelecerei o meu trono, é o grande problema do homem, é o pecado. Então, se isso é que traz a queda e a desgraça para o universo, era preciso que alguém, no caso de Cristo, entrando aqui pelo templo ou pelo santuário do Sinai, o altar de holocausto, aquele que sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, pudesse dizer: sendo, me farei homem, me vesti das vestes humildes de uma mera criação, o verbo se fez homem. Se despir da sua glória, abrir mão temporariamente da sua glória, para viver uma vida absoluta pelo Pai, em obediência ao Pai, que ama o Pai acima de todas as coisas. O que moveu o seu filho a descer e a se tornar servo de Deus e dos homens foi o grande amor com que ele amava o Pai e a sua absoluta obediência ao Pai. É esse espírito de redenção, ou melhor, é esse espírito de Cristo, de dizer: sim, ó Pai, aqui estou para fazer a tua vontade. Aquele que diz: eu não falo as minhas próprias palavras, mas eu prego as palavras do meu Pai. Aquele que diz: eu não vim aqui realizar a minha própria vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. É aquele que diz: as obras que eu faço não são minhas, mas é meu Pai que as faz por meu intermédio. É aquele que disse: eu sou menor do que o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É esse espírito de Cristo aqui, bem no início, na entrada do tabernáculo, o caminho que leva a Deus de volta, é que é o espírito de redenção. Só quem passa por esse altar, só quem passa por essa compreensão, quando diz que o sangue, nós cantamos aqui, o sangue cura, o sangue liberta, o sangue faz aquilo outro, não é o sangue hemácia ou hemácias, mas é o espírito de Cristo que salva.
Você só será liberto e curado pelo sangue de Cristo no dia que o Espírito de Cristo, enquanto consciência, for forjado e gerado dentro de você. E você fala assim: só o Senhor é, absolutamente. E o diabo não é, Satanás não é, os demônios não são, os homens não são, só o Senhor é Deus. E não podemos viver sem Ele, separado dEle, porque nele existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Quando você faz isso, você está retornando. Razão porque o verdadeiro templo por excelência não foi nem o do Éden, tampouco o de Moisés. O verdadeiro templo foi o Cristo encarnado. Por que o Cristo encarnado foi o verdadeiro templo? Parece que muda, porque um santuário natural, tudo bem, um santuário de Moisés, dá para entender. Agora um homem, Jesus, ser o santuário? Sim, porque aqui neste corpo, nesta humanidade, Deus estava habitando plenamente. E não somente Deus habitava aquele corpo do Nazareno, mas sobretudo Deus habitava todas as suas faculdades, sua mente, vontade, emoção, consciência, coração, tudo tomado pelo Pai. Jesus foi um homem totalmente tomado pelo Pai. O Filho podia dizer categoricamente: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Pastor, mas isso aí não é a trindade? Não há de trindade divina. Pelo menos aqui não, né? Nesse texto. Eu e o Pai somos um. Fala de plena conciliação. Homem e Deus juntos, reconciliados. Você pode falar: eu e o Pai somos um? Não perguntei se vocês, eu não falei para vocês falarem, vocês podem falar, como Cristo podia falar. Ou eu e o Pai somos mais ou menos, né? Vai. Tem muita intriga, muita contenda, muita inimizade, muita separação, muita discórdia ainda. Ainda vivo muito por mim mesmo. Então nós temos um alvo, amados. Pastor, eu não concordo. Quando Jesus fala em João 10, 30, eu e o Pai somos um, eu entendo que ali está falando da trindade divina. Então abre sua Bíblia em João capítulo 17. E aqui você vai saber se é ou se não é. O que significa ser um? Um é plena reconciliação com Deus. João capítulo 17, versículo 21. Os irmãos sabem que nesse capítulo nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Uma oração intercessória, quando Cristo ora pela vida de cada um de nós. Ele diz, versículo 21, Pai, eu oro, 21, a fim de que todos sejam um. Olhem para mim, por gentileza, vamos continuar daqui a pouco. A fim de que todos, olha para as pessoas que estão ao seu lado, vai olhando aí, tem problema não, pode olhar, olha, marido, mulher, irmão, irmã, tem problema não, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, olha, em nome de Jesus, olha. Jesus orou por nós, irmãos. Ele orou por nós dizendo, Pai, a fim de que todos sejam um. Quando ele diz lá em João 10, 30, eu e o Pai somos um, ele diz, e eu também quero que vocês também sejam um. Aquilo que é o Pai e o Filho, não é só para o Pai e o Filho, é para nós. Olha aí no versículo 21, a fim de que todos sejam um. Mas como é que é esse um? E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós. Se você ainda acha que é trindade, então você vai entrar para a trindade divina. Mas se você sabe que a criatura não pode entrar para a trindade divina, porque a trindade divina é o Deus eterno, é o Espírito eterno absoluto, então esse eu e o Pai somos um, e eu oro para que eles também sejam um, ó Pai, como és tu em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Então o Senhor está fazendo uma oração de plena redenção. Eu quero que os homens e o Pai e o Filho sejam uma unidade. Esta é a grande restauração que o Senhor fará no universo. Sejam um. Versículo 22.
eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ou seja, nós só seremos um como o Pai e o Filho são, quando nós recebermos a glória que Ele nos tem dado. Ou seja, aqui ele falava diretamente aos apóstolos imediatos, o que nós também podemos ser alcançados pela mesma revelação, mas receber a glória é receber o conhecimento, é receber a revelação de quem é Deus, de quem é o Pai, de quem é o Filho. Este conhecimento nos fará nos voltar para Deus e seremos um. Versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Por isso que esse templo vivo que era Cristo é agora também a igreja. A igreja é a casa de Deus, Cristo é a casa de Deus. João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. Ele viveu num tabernáculo humano entre nós, e agora a igreja, que é o seu corpo, é o templo de Deus, é a casa de Deus, o que significa que teoricamente, do ponto de vista da obra de Cristo, a igreja, ela está reconciliada com Deus. Mas você pode não estar reconciliado com Deus. Mas o ideal é que a igreja seja esse templo agora, esse templo hoje, esse templo que é formado por pessoas que se reconciliaram com o Pai. A reconciliação está na sua mente, na sua consciência, no seu coração. Tem nada a ver com o seu cabelo, com a sua unha, com a sua dentadura. Tem tudo a ver com o coração. É um voltar-se no coração. Por fim, o templo que era no Éden, que foi no Sinai, que esteve em Jerusalém, que foi o Cristo encarnado e que é hoje a igreja, quando essa obra for consumada, será a nova Jerusalém. O que é a nova Jerusalém? Senão quando diz assim, olhem para mim, e vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e tudo se fez novo, e o mar já não existe. Que palavras são essas? Como palavras de desfecho de uma história que começou lá atrás, e essa história que era tão bonita, mas que por causa do pecado, por causa da queda, se tornou uma história tão feia, tão cheia de coisas perversas e malignas. Mas um dia, quando o Senhor a tudo restaurar, haverá novo céu e nova terra. É um novo momento. Não haverá morte, nem dor, nem lágrimas, nem pranto, nem luto, porque tudo se fez novo. É uma reconciliação. Nova Jerusalém é Deus reconciliado com os homens. Por isso que as nações aqui na terra habitarão seguros sob a luz do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, a esposa de Cristo. E então, por toda a eternidade, haverá essa harmonia, essa unidade de Deus com os homens. Amém? Nós possamos seguir sempre firmes naquela palavra que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. Deus nos deu o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. Vocês hoje e eu, todos nós, podemos nos reconciliar com Deus. Devemos fazê-lo a cada dia, a cada manhã, a cada anoitecer. Vamos prosseguir na fé.